Oi, Lúcia, tudo bom? Oi, Tudo gente, bem? tudo bom? Então, eu hoje vou bater um papo com a Lúcia Fragoso, que é fundadora e presidente da Ecopatas, né? Uma ONG que faz um trabalho maravilhoso, de proteção animal e do meio ambiente também, né? Então, Lúcia, muito obrigada pela oportunidade que você está dando aqui, né? Pela Imagina. disponibilidade do tempo, de conversar um pouco com a gente, ensinar um pouco do que você faz, do seu trabalho e da importância dele para a sociedade, também para os animais. Tá bom? Eu que agradeço pelo convite, Roberta. Eu que agradeço, Ah, estamos sempre à disposição. Ai, que bom, muito obrigada. Então, eu queria saber de você, Lúcia, como que surgiu a Ecopatas? Quando que foi isso? Como que foi? Qual que é a missão da Ecopatas? Para a gente começar a nossa conversa. Bom, a Ecopatas, é assim, começando porque eu sempre fui uma apaixonada pela proteção animal, eu sempre fiz resgates, desde pequenininha, levava bicho para minha casa, que achava na rua. Então, quem está nesse meio é porque sempre fez isso, ninguém é do nada, assim, que gosta de animal, já nasce dessa forma. E eu sempre cuidei de animal de rua. Depois, Uhum, trabalhando no meu emprego, sempre aparece em todo lugar, né? Aparece um animal abandonado, porque o Brasil tem muito animal abandonado. Então, onde a gente estiver, a gente vai cruzar com um cachorro, um gato precisando de ajuda, e eu sempre fiz essa ajuda com o meu dinheiro, com os meus recursos, com o meu salário. E uma vez eu estava em Florianópolis de férias, minha irmã mora em Florianópolis, e lá eu vi um projeto que minha sobrinha era voluntária, um projeto semelhante a esse nosso da Ecopatas, de arrecadação de tampinhas plásticas, venda para reciclagem, e o dinheiro pagava castração de animal de rua. E eu me apaixonei de cara pelo projeto, porque eu sou bióloga, eu sou amante dos animais desde que eu nasci, então eu trabalho com saneamento básico, então eu falei, tem tudo a ver comigo isso. Isso lá em Florianópolis. Voltei para São Paulo, coloquei atrás da minha mesa, assim, na Sabesp, que é onde eu trabalho, um potinho de paçoca, olha que ingenuidade a minha, com um cartazinho escrito assim: tragam tampinhas plásticas para castração de animal de rua. Qual era a minha ideia? Arrecadar e mandar para eles, em Santa Catarina. E sim. como todo mundo sabia que eu cuidava de muito animal que apareceu, chega uma hora que minha mesa estava lotada de tampinha, porque é uma coisa que todo mundo tem em casa, é muito É. fácil. E trouxeram muito. Eu falei, bom, ficou inviável mandar para Santa Catarina, né? Comecei a procurar na internet algum lugar em São Paulo que fizesse isso. Falei, vou doar as tampinhas para lá. E, Roberta, eu não achei lugar nenhum na internet. Pode até ser que tivesse, em 2018, alguma ONG que fizesse isso, alguma campanha, não achei. Eu procurei São Uhum, Paulo inteirinho. Aí eu falei, bom, comecei a juntar um monte de tampinha na minha garagem, a gente começou a fazer a triagem, a separação dela, a limpeza, e eu procurando lugares para comprar essas tampinhas. Falei, bom, se não tem para onde eu doar, eu vou criar um lugar que faça isso. Aí a gente uhum. criou a Ecopatas dessa forma. Que E eu legal. ligava nas empresas de plástico, falou: ah, eu queria vender tampinhas que eu arrecadei. O pessoal falava assim para mim, mas moça, você quer vender tampinha? Nem as empresas de plástico não estavam acostumadas com isso, né? Pelo menos as que eu liguei. Eu sei que a coisa cresceu de uma forma tão assustadoramente rápida assim, que agora em março a gente fechou, eu fechei hoje o balanço do mês de março, a gente vendeu 8 toneladas de Meu tampinhas. Deus, meu É Deus. muita É coisa. Imagina muita se isso, coisa. um potinho de paçoca que eu pedi tampinha. A gente Aham. cresceu muito. Por que, Roberto, a gente cresceu Hum, muito? hum. Porque é muito simples. Todo mundo tem uma tampinha em casa. Você tomou um refrigerante na hora do seu almoço, você já tem uma tampa ou um Aham. lacre. Todo Isso, mundo tem. E onde a gente sim. põe essas tampinhas?
lixo. no lixo, exatamente. Ainda que fosse no lixo reciclável, mas ele Uhum. ia para o lixo. E nessa, Roberta, eu pesquisei muito, eu li muito a respeito e eu entendi uma coisa. Hum. Qualquer objeto menor que 7 centímetros, Ah. ele não é dada importância, as pessoas não dão importância para mandar esse objeto para a reciclagem. Então, se a Ah. pessoa manda uma lata, ela manda uma garrafa, ela manda uma bandeja, mas um objeto pequenininho, acham que é bobagem mandar para reciclagem. E esse objeto ia para o lixo, ou ia para a rua, para o meio ambiente, para os rios, para os mares. E a tampinha se encaixa nesse problema. Ah, Muita gente entendi. pergunta para a gente, por que só tampinha? Primeiro que o plástico da tampinha é diferente. E segundo, por esse motivo, as pessoas não reciclavam a tampinha, elas jogavam fora. Às Olha que vezes, é curioso isso, é né? Só pelo curioso. fato dela ser É pequena, porque você imagina, você vai reciclar, a pessoa fala, eu vou reciclar o PET, né? A garrafa grande, eu vou jogar exatamente. no lixo. Às vezes a tampinha não é nem que a pessoa não pensou em reciclar, às vezes ela caiu no chão, era de Perdeu. tamanho pequeno, perdeu, É, ai, foi junto com a comida em cima do prato, e aí realmente, exatamente. e é um plástico, né, duro, que assim, se você É, for pensar, é um produto que vai acabar na natureza, que os animais, no caso, os animais, né, dos oceanos, dos mares, podem comer, como a gente ingerir, sabe que acontece, né? sim, E aí sim, matar uma quantidade enorme desses animais. Então, eu sim, achei uma ideia genial, até pelo fato delas serem pequenininhas para você é, conseguir, né, fazer o depósito delas para é, depois você vender, né? Você não precisa de um local, no caso, tão grande, porque eu acredito que se você junta muito peso, é por peso, não sei se é por peso, né? Que é vocês por peso. vendem. É. Isso. Então, eu acho que o peso acaba aumentando até, porque a quantidade de tampinhas, né, em relação à garrafa mesmo em si, né? O Mas peso. é bastante coisa que precisa, viu? Eu É. comecei aqui na minha casa, aí a gente começou a Uhum. separar aqui na sala, aí ficou a gente só aquele cheiro de tampinha com resto de bebida, aí nós descemos para a garagem, chegou uma hora que não cabia mais meu carro na garagem. Meu A gente Deus. foi colocando em sacolas grandes, sacos de lixos resistentes de 200 quilos, de 100 quilos, enchendo tampinha, encostando na parede, até que não cabia mais. E Uhum. aí a gente conseguiu um espaço que é a nossa sede hoje, mas Uhum. por quê? Porque os compradores, eles precisam de um volume grande para compensar. Porque Uhum. a tampinha como a gente está falando aqui, ela é pequena, então eles Ela é pequena. precisam de pelo menos 500 quilos, 800 quilos de Hum. tampinha para vender. Nossa, é E para juntar bastante. isso, é muito. Para a gente conseguir juntar isso em tampinha, o volume é bem grande. Então, a gente tem essa dificuldade. Muita gente começa esse projeto e não dá Uhum. conta por causa do espaço. Então, você me disse, né, pelo que você estava contando, é um projeto recente, né? Foi agora, em 2018, né? 2018, a gente vai Então, fazer aqui em 4 São Paulo anos. não tinha Não tinha. alguma ONG que já fazia isso, mas hoje em dia tem outras ONGs ou Tem não? muitas, Tem tem muitas? Então, a ideia bastante. A começou a ser gente vê proliferada. cada dia mais gente arrecadando tampinha, o que é legal, porque tem tampinha para todo Para todo mundo, não mundo, não tem essa precisa. discussão, ai, ela Não, devia ter dado para mim ao invés de fazer o dela. é, Não, porque tem material reciclável para vender para todo mundo, né? tem. Já aconteceu assim, da gente ter um ponto de arrecadação com o nosso cartaz bonitinho e outra ONG lá e retirar as nossas tampinhas. Então, isso a gente fica chateado, É lógico, mas claro. é uma questão desleal, né? Você tem que É, cada um ter o seu ponto e pronto, né? Tem tanto lugar, né, para você fazer exatamente. E assim, arrecadação. mas não é pela falta do material, entendeu? Porque se a gente pegar um bairro, e eu moro na Penha, por exemplo, se só a Penha arrecadasse para a gente já não ia dar conta de tanta tampinha que vem. A Nossa, é gente tem, muita em coisa. média, 150 pontos de arrecadação em São Paulo. parece bastante. Não é. Ah, cento e é? cinquenta pontos é uma Ah, avenida que tenha comércio, você tem 150 pontos se cada comerciante uhum. aderisse a isso. Então, é pouco.
A Entendi. reciclagem no Brasil é muito pequena ainda, né? Eu estava vendo realmente a quantidade de plástico que é reciclado é apenas de 1%. É, Gente, é, eu acho um absurdo, porque a gente é, produz toneladas, milhões, bilhões de exatamente, toneladas de plástico, e a gente recicla tão exatamente. pouco. Tão pouco. Então, E, ninguém e eu precisa acho. brigar por tampinha. Não, Tem ninguém para todo precisa. mundo. Não, e além da É, tampinha, eu acho assim, a ideia da tampinha muito genial, porque ela é pequena, ela é fácil de você, isso. né, Ar- Enfiar no armazenar, exatamente. bolso, Isso, exatamente. colocar no Não, bolso. as minhas É, filhas já sabem, elas pegam, mamãe, Tó, a gente está em qualquer é, lugar, eu coloco dentro da minha bolsa para depois é. a gente também coleciona e aí a gente dá a destinação certa. Mas assim, é uma coisa muito prática, mas as pessoas, além da tampinha, têm outras coisas que elas podem reciclar, a própria garrafa, outros plásticos, Papel, na verdade, Roberta, papel. pouca coisa não é reciclável. A Exato. esponja de louça, a esponja de lavar louça, tem uma empresa que recolhe. Ela é Olha que. reciclável. Ela é Aham. 100% reciclável. Então, tem cápsula de café, não a gente, mas tem lugar que a própria empresa, né, que Uhum. fabricante recebe. Então, assim, é possível, tem muita coisa que é As reciclável, basta pessoas as elas pessoas podem usar a criatividade delas isso, para, e ir atrás. além de ajudar o meio ambiente, né, ir atrás de procurar reciclar algum outro material, ou tampinha, ou algum outro material, e implantar essa ideia, que eu acho que é uma ideia, um exemplo que vocês deram, né, esse modelo de vocês reverterem esse dinheiro para as castrações É, dos animais. essa é a Gente, nossa paixão. eu me considero assim uma pessoa que eu fico falando, gente, precisa castrar. Eu fico É, sempre pensando, o que que a gente pode fazer para ajudar mais castrações? Porque eu acho que é algo tão essencial, né, é. para os animais, né, domésticos aqui nas grandes cidades. Então, assim, é muito necessário a castração. E essa ideia de vocês, né, que você se espelhou lá no sul, de você arrecadar material para reciclar e aí utilizar esse valor para fazer as castrações, eu achei genial, como você também, né? Que você falou que você veio É o que e me falou, gente, apaixona. eu acho muito, muito. É, é, Você atua em várias frentes, né? Não só no exatamente. meio ambiente, mas também a proteção animal. Então, eu achei muito Então, legal. eu comecei pela proteção animal, mas já foi. Agora é um tripé. É É um assim, é a tripé. proteção animal, é o meio ambiente, é a reciclagem, é a Uhum. sustentabilidade, porque uma coisa está muito Muito ligada à ligado. outra. É isso que eu ia E falar. é muito legal, Roberto. E assim, fora que as empresas que compram esse plástico da gente, eles deixaram Hum. de comprar o plástico virgem, a matéria-prima bruta, o Uhum. plástico de primeiro uso. Uhum. E para tudo que eles fazem com os nossos produtos, não precisa ser plástico novo, acabado de sair da fábrica, da indústria plástica que veio de petróleo, não precisa. Tem muito Uhum. plástico bom, plástico novo indo para o lixo. Não, e até para Então, uma das coisas que a gente tem que tentar fazer é evitar a produção de mais plástico. Se sim, você de mais pode plásticos. evitar a produção utilizando, já reutilizando aqueles que já foram feitos, né, que já estão aí no mercado, é o ideal, Sim, porque demora mais de 100, 400 anos, sei lá, para você exatamente, conseguir para decompor esse plástico na para decompor. natureza, e é realmente um estrago generalizado, né, que a gente está É, assistindo é. atualmente na nossa natureza, com a morte dos animais, nos oceanos, que eles estão daqui a pouco, falam que em 2050 vai ter mais plástico do que peixes, Do né? que peixe, é. É. Então é muito Foi triste encontrado isso. recentemente, tem uma pesquisa, né, que foi encontrado microplástico na corrente sanguínea, né? Porque a É gente consome complicado. os peixes já estão É, com plástico. Então é, a gente está comendo o nosso próprio lixo, né? exatamente. E assim, uma coisa que quando a gente faz palestra em Hum, escolas, uma coisa que eu bato, antes de voltar a falar na castração, né? Mas uhum, uma coisa que eu bato muito, que eu acho que são duas coisas que eu gostaria de hum, abordar. Que a tá. gente abolisse o plástico de uso único. Vamos começar por isso, porque os Hum, outros,
a gente até entende um pouco da dificuldade de cada um, mas o plástico de uso único, ou seja, você está num evento na sua empresa, e eu participo de uma empresa, eu vejo isso acontecer e vejo em muitas outras. Deu um intervalo, você vai lá no café, você pega um copo de plástico, bebe água por 5 segundos e ele virou lixo. Exatamente. Então, esse plástico de uso único, porque ninguém vai lavar aquele copinho e beber de novo, ele vai para o lixo. Ele não tinha que ter mais copo desse descartável em empresas. Pelo menos Não eu estou podia vendo mais. alguma movimentação de algumas escolas, de alguns clubes, que já retiraram esses copos plásticos, né? Leva uma garrafinha, meu As Deus, no minhas seu filhas, por evento. exemplo, eles orientam a que levem a garrafinha. Então, elas têm a garrafinha delas, elas enchem, vão no bebedouro, enche. Isso. Tem aquele copinho que dobra, aquele copo, você põe ele dentro da sua bolsa. Põe dentro da bolsa, é verdade. Não, então, isso que eu acho que tinha que ser abolido, canudinho já está sendo, mas esse plástico de uso único é muito comum ainda. Você vê no final de um evento, aquela quantidade de plástico. Aquela festinha que as pessoas levam aquele monte de copinho de plástico, pratinho, garfinho, né? Exatamente. Então a gente ficou acostumado com essa acabar. cultura, acho que do consumismo, de você consumir, Não precisa lavar a consumir, louça, né? e fica mais fácil também, né? As pessoas não estão preocupadas. Eu acho que, não sei o que você pensa, mas será que não é uma as pessoas elas precisam mudar os hábitos dela, né? É uma questão cultural, né? Para que isso realmente mude. Porque exatamente. tá incorporado já no nosso hábito essa facilidade. Ah, não, depois eu jogo fora. Só que elas não estão pensando que não isso existe jogar fora. Não existe. Não tem, isso. Não é? O que está todo mundo falando no planeta não tem jogar fora. Você vai jogar fora para onde? Para Marte? Não tem como e jogar ainda fora. que fosse, Marte não merece isso também, né? Mas não tem jogar fora, ele vai para um lixão, ele vai. Ela fala, vai jogar fora da casa, mas a casa dessa pessoa é o planeta. É o planeta. Né? Você está jogando da sua casa e jogando em outra casa, né? Em outra casa. Essa é uma coisa que eu bato muito, é acabar com esse uso esse uso único, né, do plástico. E outra coisa, olha que curioso, Roberta, não sei se quanto a gente tem de tempo, você me corta. Não, você pode ficar à vontade, por favor. Olha só, a gente tem vários compradores do nosso plástico, né? Um deles é uma graça de menino, ele faz pazinha de lixo, olha que legal. Muito legal. Capa de vassoura, aquela capinha que prende a piaçava, seja lá o que for, a capinha da vassoura. E ele estava testando os nossos plásticos para ver se não manchava, se não dava mudança de cor. Aí eu fiquei pensando, eu falei, por que isso? E aí a culpa é nossa também. Tá. Se tiver no mercado para vender uma vassoura manchada, ela não vende. Olha. Por que não vende? Porque o consumidor não compra. E quem são os consumidores? Nós. Porque a gente vai ver, eles estão achando que está com defeito, porque está manchada, não só está manchada a cor porque é um material reciclável. O que eu falo? Se eu fosse gente nesse país, se eu mandasse alguma coisa, se eu pudesse ter o poder de alguma coisa, eu colocaria nos supermercados, olha que ideia, vamos patentear isso. Vamos nos lá. supermercados, uma prateleira de produtos feitos a partir de material reciclável. Então, pazinha, eu só ia comprar lá. Lógico. Pazinha, vassoura, balde. Para que você precisa de uma pazinha de lixo de plástico vermelhinho, bonitinho, sem uma mancha? Para quê? Olha, você sabe que eu nem sabia disso, que na verdade esse plástico que a gente compra das vassouras, dos cabos ainda são plásticos originais. Eu, na minha ignorância, eu achava que já podia ser todo mundo já produto já reciclável, que daí vai e volta, que já. Mas eu não sabia. Eu não sei absurdo se não é. isso. Esse comprador nosso, ele está fabricando agora, está testando com as nossas tampinhas e está dando super certo. Ele está super feliz. Ele deu amostras para a gente. Um dia que você vier conhecer a Ecopatas, eu te mostro. A gente tem lá
algumas coisas de mostruário que os compradores fizeram e entregaram para a gente. É muito legal, é muito bonito de ver, porque é de um material que é para o lixo. Ele economizou, porque ele pagou muito mais barato no plástico, porque ele não Aham. comprou um plástico novo. Sim. Ele deu super certo para a finalidade que ele precisava Uhum. e não manchou. Então, ele vai conseguir vender. Uhum. Mas a gente precisa mudar a nossa visão de mundo. Sabe, tanto Uhum. faz se a minha Muito. pazinha de lixo tem uma mancha de vermelho com laranja. Tanto faz Nossa, isso tanto para mim. faz. Não vai mudar É muito nada. mais importante você consumir aquele produto, né? Você comprar aquele produto que vem do bem, né? Que vem de uma reciclagem, do que você comprar um Exatamente. produto que foi feito virgem, entendeu? Exatamente. E que não Por isso que é, eu e falo, que eu você está gostaria de ter prejudicando. uma prateleira no supermercado com vasos, com bancos, com vassouras, com baldes, com lixeiras, tudo de material reciclável. Exatamente, Tinha que estar não. escrito, tinha que estar escrito, Tinha, produtos com material reciclável. é. Acabou. É Eu uma só ideia. compraria lá. Não é uma Aham. ideia boa? Com certeza, eu também, e muitas pessoas iriam fazer isso, Eu porque eu acho que acredito é nisso uma também. questão que as pessoas estão começando a prestar atenção, estão começando a É, discutir sobre, né? Então, eu acho muito importante, exatamente. sim, porque a gente precisa, nós que somos consumidores, a gente precisa também fazer, né? A gente é necessário que a gente faça essa exigência das empresas, né? A gente tem que Isso. realmente exigir, olha, mas que produto é esse? Da onde veio, né? Que nem você falou, essa Exatamente. vassoura, esse cabo da vassoura, ou enfim, qualquer material que tenha plástico. Ele veio da onde? De um material que está reciclado, né? Quais são Sim, as exatamente. alternativas também em relação ao plástico, né? O que a gente pode fazer também. Então, cabe a nós, como consumidores, também fazer Cobrar, isso, né? cobrar, Cobrar sim. até dos comerciantes, dos supermercados, de falar, ó, vamos fazer um espaço aqui para dar É. oportunidade desses empresários que estão fazendo a reciclagem direitinho, fazendo os produtos. Eu achei genial a sua ideia. Não é legal? Eu Então, a gente acho. começa a viver nesse mundo e a gente vê que tem tanta coisa legal que pode ser feita, Roberta, Muita, tanta muita. coisa, e a gente precisa, Eu como acho você que falta, falou, às vezes, um pouco exigir. iniciativa das pessoas, delas se unirem, Pode delas ser, conversarem pode mais, ser. delas saírem um pouco dessa rotina desenfreada, que cada um tem as suas, né, seu trabalho, sua rotina, suas É, coisas. Mas às vezes a gente precisa realmente disciplinar o nosso tempo para pensar em coisas que vão realmente produzir um efeito bom para a sociedade, para a gente, de um modo geral, para a exatamente. natureza, né? Que é o É. trabalho que vocês estão fazendo, que eu admiro muito, né? Eu Obrigada. achei muito legal. É Mas gostoso. então, para voltar um pouco ao trabalho que vocês realizam lá, vocês vendem então esses produtos reciclados, as tampinhas, né, que vão ser recicladas. E Aham. aí, todo esse valor vocês utilizam para fazer as castrações. E vocês Então, castram os animais de rua e das comunidades carentes? É isso? isso, Ah, isso. No começo, assim, primeiro quando a gente criou a Ecopatas, né? Eu, minha filha e minha amiga, eu, a Natália e a Flávia, a gente fundou, fez o estatuto, tudo certinho. uhum. Bom, qual vai ser o nosso foco? Eu falei, eu não abro mão de castração, porque Sim, eu também enxergo, acho. e pelo jeito você também, mas pode ser que a gente Muito. esteja errada, mas É. eu enxergo que é a única forma eficaz de diminuir o abandono. É a Uhum. única. Você pode doar, você pode abrir ONG. Se eu tivesse dinheiro, eu teria um sítio. Eu ouço isso tanta gente falar. Eu É. teria um sítio para ter um monte de cachorro. Tá, Só que ia isso é fazer o quê enxugar com aquele monte de gelo, porque cachorro? a pessoa não É, consegue dar conta. São não tantos dá animais que conta. nascem que as pessoas não É, dão conta. Então, assim, e sempre se concentra na mão de poucas pessoas, que são aquelas que gostam, exatamente. e elas ficam sobrecarregadas financeiramente, por conta do tempo, do Exatamente. espaço, né, de uma série de coisas. Então, é muito complicado você delegar essa responsabilidade para alguma ONG que tem abrigo, ou para algum protetor independente que, né, tem um espaço que Exatamente. acabe abrigando esses animais. Então, eu E também ele abriu enxergo mão como da vida dele. Os exatamente. protetores não têm vida própria porque não Não, dão conta e as pessoas acham que eles são obrigados a é, cuidar daquele animal. As infelizmente. pessoas acham.
E aí eu parti, então, desse princípio. Eu quero castração. Outra coisa também que me fez partir para esse lado. Eu fui castrar o meu cachorro e eu estava num evento, num mutirão de castração, que eu sempre participei dessas coisas, muito antes de Ecopatas, e tinha um rapaz do CCZ, do Controle de Zoonoses, lá, da prefeitura. E eu falei para ele, todo mundo lá com seu cachorrinho, aquelas pessoas humildes que amam os animais, lá com seu cachorrinho, seu gato para castrar. Eu falei para ele o seguinte, e aquele cachorro que está na rua, que não tem tutor, não tem o dono, não tem ninguém, não é de ninguém, ele está abandonado embaixo do banco de uma praça. Aí ele falou, vocês não castram? Ele falou, a gente castra se alguém vier aqui, trouxer e assinar como dono dele. Eu falei, mas ele não tem dono. Ah, então a gente não castra. Aquilo me incomodou de um jeito, porque assim, são esses que precisam, meu Deus do céu. São esses que estão na rua reproduzindo. Todos precisam, morrendo. mas os que mais precisam são esses, porque eles não estão com tutor, eles não estão com alguém que esteja lá para falar, eu vou levar no veterinário castrar. E eles estão lá. Eu vou prender no quintal porque minha cadela está no cio, eu vou prender. Tá errado, tem que castrar a cadela dentro de casa também. Mas eu estou falando dos da rua, não tem ninguém por eles. Cachorro é atropelado, briga, morre, porque vai atrás de uma cadela. Você já viu cadela no cio com cachorro atrás? É cruel demais ver aquilo. E eu falei, não, e às vezes eles ficam no meio das avenidas, né? Vão no meio das avenidas. Eles ficam cegos, né? Ficam cegos, é isso mesmo. E eu falei para o rapaz da zoonose, eu falei, mas e aquele cachorro, né? Tem que ter alguém que traga. Eu falei, quando eu criei a Ecopatas, eu falei, é esse cachorro que eu quero castrar. É esse cachorro. E como que é a logística que vocês fazem? Porque, assim, como que vocês vão achar esse cachorro? Vocês fazem como, assim? Quem que leva esses cachorros? Ou vocês vão atrás? Porque é difícil essa logística, por isso... É difícil, mas são os abençoados protetores que fazem isso. Eu tenho uma amiga, até a gente começou, ela castrava muito para a gente, né, com a gente em parceria, ela falou, Lu, ela me chama de Lu, nós exterminamos os cachorros daquela praça, acho que tinha uns 25, a gente castrou todos, e cada um que ela ia devolver, eles faziam uma festa tão grande de estarem sendo devolvidos para o lugar deles. Ai, que legal. Para a gente um alívio, porque assim, ele está na rua, ok, tem gente que condena, mas vocês devolvem para a rua. Ele é da rua. Ele é da rua, Só que agora ele está castrado. Está castrado, exatamente. Exatamente. Sabe, é melhor você fazer alguma coisa, porque realmente você não vai conseguir casa ou lar para todos esses animais. Porque assim, já é difícil, né? As ONGs ficam super lotadas, procurando alguém para adotar. Entendeu? E se você não fizer isso, hoje eram 25, amanhã vão ser 50, 100... Rapidinho, a cada 3, 6 meses já duplicou isso. Então, assim, a gente começou com esses animais, com esses protetores que falam, tem um cachorro aqui, o cachorro entrou no meu condomínio, o cachorro está na minha empresa, a gente castra muito de empresa. Amanhã, hoje eu emprestei caixa de transporte, tem uma empresa em Itu, que entrou em contato com a gente, que eles estão com uma infestação de gatos. Esse ano, a reprodução dos gatos parece que foi uma maluquice. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. E eles de Itu, a gente tem uma clínica parceira em Sorocaba, Lúcia, ajuda a gente a castrar. Eles vieram buscar caixa de transporte, que eles vão castrar. Acho que são mais de 20 gatos. Nossa, então, assim, são esses animais que estão lá, abandonados. E depois de um tempo, Roberto, a gente percebeu que os animais das comunidades carentes também precisavam muito. Porque, assim, tem tutor, mas com que dinheiro esse tutor vai castrar o animal dele? Certo, exato. Sabe, ele tem... A gente já viu, assim, a gente já viu cenas assim que... Falo, meu Deus do céu, a gente tem que ajudar essa população também de comunidade carente. Da cadela da cria, a dona não sabe o que faz, pega os filhotes, joga no rio. A mãe fica desesperada, a cadela, os filhotes morrem ali afogando. Que é mais fácil a gente ir lá castrar. Entendi. É mais fácil. É mais fácil. Então, são esses dois os nossos focos.
Animal de rua, na rua, e animal de comunidade carente. Aí sim, ele pode ter tutor. O que a gente pede, e essa entrevista vai ser visualizada, a gente pede Tá. encarecidamente para as pessoas que têm os seus animais, não peçam para a gente. Porque a gente já ouviu desaforos de pessoas que falam, mas e o meu cachorro, por que você não pode castrar? Porque você trabalha, porque você tem seu salário, tem mutirão de castração. A Prefeitura de São Cultura Paulo castra de de graça. graça. Entra na internet, sai um pouquinho das redes sociais, entra no site da Prefeitura de São Tem Paulo, faz o clínicas também, cadastro. né, que fazem A a preço castração a preço popular. popular, inúmeras Deixa de comprar clínicas. uma pizza no final de semana, é uma vez na vida do animal que você vai fazer isso. Realmente, esse valor que vocês estão destinando para a castração são para aqueles animais carentes mesmo, né? Aqueles animais que Carentes. estão na rua, né? Que não Exatamente. tem ninguém, e de Exatamente. comunidades também que estão em uma situação precária, porque às vezes nessas comunidades a gente vê aqueles animais que ficam perambulando lá nas comunidades, às vezes com vários problemas também, fala que é de Sim, um e a pessoa fala não, não é do outro. Então, assim, fica aquela questão meio que às vezes está pior lá do que não estando lá também, sabe? Então, cada caso é um caso, a gente não pode é, generalizar, né? O é. que não dá é para você querer que faça para todo mundo, porque o intuito não é esse, né? Eu A tenho gente faz colega o de que desce para empresa. fazer, né? Mas não dá, né? Seria ótimo, mas eu Seria tenho ótimo, colegas que trabalham comigo, que já me pedem, mas você tem uma ONG, castra o meu cachorro. Não, imagina. você tem seu salário no mês, sabe? E eu não castro. Eu É sou a muito mesma chata É a com isso. mesma coisa quando você diz que as pessoas falam, eu encontrei um cachorro, eu quero que essa ONG fique com ele, porque a ONG É, tem abrigo. Só que não é assim, porque ela já não está dá. super lotada, com os gastos acima das possibilidades. E como que ela vai pegar mais cachorro, É, né? Então, se cada um, ao invés de ficar responsabilizando a ONG ou o protetor ou qualquer coisa, fizer um pouco a sua parte, as coisas já começam é, a ter uma outra cara, né? Já começam a exatamente. mudar. Porque assim, todo mundo sabe exatamente o que o outro tem que fazer, né? Eu Uhum. sei, eu sou ótima em palpite no que você, Roberta, tem que fazer. Agora, eu Sim. fazer é Agora, levantar diferente. as mangas, né? E a luta, porque daí É, você tem que, né? é Tempo, difícil. você tem que gastar, Eu dinheiro, não sei né? mais o que é fim de semana, eu não sei mais o que é sábado. Então, eu Eu não sei imagino. mais. Sábado é o dia que a gente tem a triagem lá. Agora, graças a Deus, agora não, já faz bastante tempo. A gente tem voluntárias que conseguem ir durante a semana, porque eu falo, gente, a tampinha, ela não se transforma magicamente numa castração. Sim, A lógico. gente não troca a tampinha por castração. A gente trabalha as tampinhas, cria, separa por cor, separa a tranqueira que chega junto com as tampinhas, separa tudo Aham. bonitinho, É todo um vende. processo, né? É Vocês um estão falando processo que eu estava e vendo, é um processo trabalhoso, porque vocês separam por cor, tem que separar por cor, por porque tamanho, ela por vale tudo isso. mais. Vale Só mais, por tá? cor, vale Tá mais. bom, E por cor. assim, sabe aquela etiqueta que o comerciante colocou o preço do produto na tampa? A Sei, gente tem que sei. tirar aquela etiqueta de preço. Ah, é? A gente tem que tirar tudo, ela vai só o plástico, Só o porque o plástico. nosso comprador já tritura aquele plástico. Tem algumas tampas que dentro dela, deixa eu pegar um exemplo, não é essa, mas eu vou pegar um exemplo da minha garrafinha. Aqui Aham. dentro vem Ah. um papel, vem um isopor, Ah, eu vem acho um que eu já vi. EVA, tem que Sim, tirar. tem que Então, tirar. aquilo a gente tem que tirar uma por uma. O preço que vem em cima tem que Aham, tirar. Às aham, vezes a pessoa manda o lacre de alumínio misturado na sacola com as tampinhas. O lacre prende na tampinha, isso atrapalha muito a gente, tem que tirar o lacre. Então a gente uhum, trabalha com essas tampinhas, faz a triagem, a limpeza desses contaminantes que a gente chama, separa por cor, ensaca, pesa. Comprador, tenho tantos quilos, não quero azul, eu quero só branca, eu quero só vermelha, vende, recebe, o dinheiro uhum. está na conta, aí a gente consegue marcar as castrações. Então, assim, mas se eu doar um saco de tampinha, você castra para mim? Não, ele não vira mágica. Não, claro Não que é não. assim, né? Uhum, A gente pede ajuda de voluntários lá na nossa uhum. sede, Isso que é porque esse importante, né? trabalho a gente precisa de muito É voluntário mão de todo obra, né, que vocês sábado, precisam para a ajudar a mão de obra. separar, limpar É, a a cor, mão de obra. a mão de obra. Exatamente.
Aham. É, E a e às disponibilidade vezes, das pessoas, né, que precisam ir lá, tudo, fazer isso. Que é um trabalho exatamente. voluntário, né? É voluntário. Ou então, assim, vai entregar as tampinhas num ponto de arrecadação, localizou Hum. lá nas nossas redes sociais, tem um ponto de arrecadação perto, já separa por cor na sua casa e Ah, já isso é entrega legal. separada por cor. Uhum, uhum. Isso facilita muito. Quando a gente recebe a tampinha já separada por cor, pô, já é um alívio para a gente, porque Ai, é que uma legal. triagem que a gente já não precisa fazer. E graças a Deus a gente tem recebido bastante coisa já separada por cor. Ai, que Os bom. lacres numa garrafinha, só lacre, Uhum. separado das tampinhas, já ajuda, e só as tampinhas já separadas, nossa, facilitou muito. A gente bate sempre nesses pedidos. Separa por cor, quem pode já separa, porque você separar um saquinho que você pegou na sua Uhum. casa é uma coisa. A gente vendeu 8 toneladas 8 toneladas, de eu nem tampinha. imagino o que seja, gente. É muita tampinha, é muita tampinha, Não, e eu é já vi muito. foto, até eu vou pedir para compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, para mostrar aqui de vocês aqui no Facebook, né, a página de vocês, que eu achei bem interessante aqui que você põe até uma foto para as pessoas Isso. entenderem o que E elas isso tudo é podem. real, tá? Isso Isso é que real. chega embaixo é real. Ah, Pilha, chega. isqueiro, chega, vela, Olha, rolha, prego, chupeta, é prego, cinzeiro. agulha, vem muita agulha. É Isso mesmo. isso é real. Tá. Então aqui é bom que na página de vocês do Facebook já está tudo identificado o que que pode, né? Ó, do Isso. sorvete, né? A tampa do Tampa de sorvete, sorvete, talvez as isso. pessoas não saibam, né? Porque as pessoas ficam pensando mais Nas na pequenininhas, garrafinha. né? É. Mas a maior, que é a tampa do sorvete, também é bem Isso. interessante. A de requeijão também, né? Também de Tá. margarina. Caneta E uma Bic, coisa ó. interessante, Ah, caneta, pasta de dente, uma coisa interessante, Roberta, no Facebook, a primeira ah, postagem ela é fixa. São os ah. pontos de arrecadação. É isso que eu A ia gente falar deixa ele agora com fixo. você, ó. Vamos abrir Isso. aqui, E pontos o de Instagram arrecadação. também. E também tem no Instagram. Olha, então tem no Isso, centro vários pontos, ó, Aclimação, Bela Vista, Brás, isso. Sé, Tudo separadinho por região. Guarulhos, ó que legal, Centro, Penha, Zona Norte, Isso. Leste, Zona Sul também. E Vários tem Grande pontos São aqui. Paulo, interior, tem vários pontos. Tá, E é então sempre atualizadinho. a pessoa entra aqui no, né, no Facebook ou no Instagram, já tem lá tudo direitinho, né? Os pontos de arrecadação, Tá. tá vendo? Aí, se você Uhum. descer mais, ó, aqui a gente posta que tem 5.000 castrações. Uhum. Olha isso aqui. Nossa, gente, é muita coisa, né? Isso foi em fevereiro que a gente vendeu 6 toneladas 6 toneladas, tampinha. gente, é muita Toneladas coisa. em fevereiro. Em março foi 8, foram 8. Ainda vocês estão no galpão da Sabesp ou agora é outro lugar? Ainda, não, é lá, é lá. Ah, tá A bom. Besp cedeu para a gente. Olha isso aqui que bonito. E o óleo de cozinha, hein? Então, você Porque a sabe Sabesp que teria interesse para o óleo de cozinha não ir a Sabesp pro. faz essa Ela faz, arrecadação, né? ela faz, Uhum. mas a Ecopatas não, porque aí a gente vai ter esse óleo, vai virar uma É, meleca, e aí a entendi. gente não quis. Mas olha que Uhum. bonita nossas Fica tampinhas lindo. separadas. Gente, fica por É. cor, nos saquinhos, Aqui tudo ela já está bonitinho. pronta para venda, já está pesada, separada por cor, sem papel, sem nada, já está prontinha para venda. Por isso que a gente colocou, essa é a nossa moeda, entendeu? Nossa, que legal, E gente. aqui a gente vai postando para o pessoal acompanhar, né? Aham. Aqui, quando a gente finalizou 2021, ó, só no ano foram Uhum. 2.582 castrações. Nossa, é muita castração, É né? muita castração, é muita Que o poder castração. público poderia estar fazendo, a iniciativa privada, né? As ONGs é que estão fazendo. Exatamente, Uhum. exatamente. É. Então é isso, deixa eu Pelo sair menos tem aqui. pessoas assim como vocês, né? Que fazem, né? Que, Ai, a gente gosta, viu? A gente gosta não, e a gente se bastante sente porque útil, né? Para fazer é, alguma coisa e falar, poxa, né? Para que a gente está aqui, né? Se cada um puder exatamente. contribuir com o que pode, com o que sente no coração, a gente já está num patamar bem melhor para todos, né? É. E as coisas, sabe, Roberta, hoje, Hum, curiosamente, né? Hoje uma hum, moça entrou em contato com a gente pelo Instagram pedindo ajuda para hum, uns animais que estão numa linha de trem, hum.
Tem uma das estações que está em obra e tem um monte de animal lá abandonado, ela entrou em contato, eu falei, vamos castrar. Porque esse é o nosso objetivo principal. Eu troco o animal que está resgatado, porque assim, a gente tem protetores que resgatam, estão com os animais em lar temporário, precisa castrar para doar, porque a gente só doa castrado. Então, ok, a gente castra também. Está lá com o protetor, está lá com de resgate, a gente castra. Lógico. Mas entre um animal que está em lar temporário e o animal que está numa linha de trem, Lógico. eu vou castrar o que está na linha de trem. Lógico. Então, eu troco, na hora eu cancelo o que precisar. Sim. E eu falei para a moça, vamos castrar. A semana que você vê mais ou menos quantos você consegue levar por vez. Ela chorou tanto, Roberta. Ela me mandou um áudio. Nossa, aquilo mexeu comigo de um jeito. Eu até mandei para o nosso grupo, né? Eu, a Flávia e a Natália, falei, escutem esse áudio. Meu Deus. Ela chorou, ela falava assim, eu pedi para tanta gente ajuda para esses animais. Ontem, ela falando para mim, eu cozinhei pé de galinha com fubá para levar para eles comerem. Nossa. Para eles não se matarem de fome. Eu falei, eu vou tentar ração, inclusive, se você puder fazer uma campanha de ração para essa moça. Claro, você me passa o contato dela e aí eu faço sim. Nossa, eu quero ajudar também. Eu também falei para ela, é que eu estou muito longe, ela mora na Zona Sul, mas eu vou ajudá-la com esses animais, porque são todos de lá, são mais ou menos 30 animais. Ai, 30 cães. E a gente vai castrar na semana que vem, eu vou ver quantos ela Mas sabe consegue que eu levar acho por bom vez. agora? É porque, assim, por exemplo, eu conversando com você, você me conta esses fatos, aí uma pessoa consegue ajudar de uma forma e a gente cria essa rede. Sim, Porque com você viu que essa certeza. pessoa é uma pessoa do bem, realmente, uma pessoa que Sim, realmente tem uma boa intenção, né? E a gente exatamente. tem, sabe, experiências que a gente fala, poxa, será que essa pessoa realmente está bem intencionada? Então, quando a gente forma essa rede do bem, a gente fala, pô, essa aqui é uma pessoa que tem coração, que precisa realmente de ajuda. Então, a gente se sente Exatamente. bem quando um conhece o outro, quando um pode ajudar o outro. Exatamente. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade, eventualmente, de poder ajudar nesse caso também. A gente vai ficar em contato, porque eu falei para ela, a castração a gente dá, só que tem coisas, assim, eu não tiro o dinheiro da Ecopatas para ajudar em outras coisas. Tá. É um fato. Tá. Tem gente que me fala, o cachorro quebrou a perna, não sei o quê. Eu faço vaquinha com meu salário, Sabesp, com os meus amigos e ajudo. Como É que você não pode misturar moça. as coisas, né? Exatamente. Uma coisa é o exatamente. objetivo da Ecopatas, Da que ela foi Ecopatas. criada para esse fim. Se você começar Senão a misturar... a gente vai parar de castrar. Exato. Porque animal passando fome é o que mais tem. É o que mais tem. E eu não vou deixar, o foco é castração. Vamos ajudar com ração? Eu falo com você, eu falo com o nosso grupo de voluntários, eu falo com quem for, mas não sai da Ecopatas. Isso mesmo. Tem tá gente certinho. que fala, por que você não faz um outro caixa para... Não faço, não vou fazer. Não, tá certo. Eu defini que não. A gente às vezes pede em rede social luva, porque a gente só faz a triagem das tampinhas com luva descartável. A gente precisa desse luva, saco de ráfia, ou saco de entulho, né? Ou saco de ração vazio para a gente embalar as tampinhas. Você viu como elas vão? Vão todas em saco plástico. Maravilhosas. Fita para colar. A gente não tira dinheiro da Ecopatas. A gente pede doação, mas eu não tiro, porque é uma castração que eu deixo de fazer, se eu tiver que comprar luva. Sabe? E uma castração é tão importante, é vida também a castração, porque você evita várias mortes, né? Exatamente. Nossa, eu não consegui te trocar, falando, tá bom, esse mês eu vou pegar uma verba, não vou eu acho assim que essa é a missão da ONG. Tem outras ONGs que têm outras missões também, né? Exatamente. Então, se cada um fizer, que nem a gente estava falando anteriormente, um pouco e o que é o seu papel, aí a gente consegue, porque cada um tem o seu papel. Então, eu acho que tem que organizar as coisas dessa forma, né? Exatamente. E assim, se unindo para que você faz bem a castração, o outro faz bem a ração que ele consegue doar, o outro faz bem o lar temporário, e etc. O outro não consegue fazer nada, ele não consegue ver, ele não consegue ajudar, ele não tem tempo de ir lá castrar, doa uma caixa de luva. Acabou. A gente está lá triando, a gente vai continuar triando, mas a gente precisa desse apoio.
Com sabe? certeza. Manda a tampinha separada. Por exemplo, tem um amigo meu da Sabesp, toda vez que ele vê que eu postei, precisamos, na Ecopatos, né? Precisamos de luva, ele me manda quantas caixas? Ele já me dá umas 3, 4 caixas, porque ele sabe que a gente precisa, e precisa mesmo. E assim, e ele não consegue ir lá. Ele não consegue ir lá na triagem mais. Ele consegue comprar a luva, e para a gente está ótimo. Ele ajuda muito a gente, entendeu? A gente precisa dessa ajuda. Ninguém faz nada sozinho, Não, não né? faz, E com cada um faz certeza. um pouquinho. É um elo, né? É uma corrente. Cada um é um elo. Se Com falhar certeza. um, vai fazer falta. A gente pode até remendar, mas vai fazer falta. Então é É, isso. com Que elo certeza. você quer ser, né? Que parte você pode ajudar? É isso. Uhum. É cada um pensar nisso, né? Exatamente, eu concordo plenamente. Ai, Lúcia, eu adorei a nossa conversa. Acho que a gente vai indo para o final, A né? gente ficaria aqui a noite A inteira, gente né? Você ficaria aqui sabe. por nós, a gente ficaria aqui a noite inteira, mas também, né, a gente sabe que às vezes uma conversa muito longa, as pessoas não conseguem muito tempo É para assistir. verdade, é verdade. Então, eu queria que você agora no final falasse assim como que as pessoas podem ajudar, né? Que mais ou menos acho que a gente já falou, mas se você quiser ressaltar, fazer algum pedido, algum esclarecimento agora final, tá bom? Tá, Para a gente ir finalizando. tá. Eu gostaria primeiro de agradecer muito você pela iniciativa, por ter vindo chamar, me convidar. É uma honra falar disso, e você Eu sabe que o quanto, agradeço. você percebeu o quanto eu amo falar disso, porque eu sempre falo, Roberta, que eu gostaria de ter, se eu pudesse trocar tudo que eu já fiz na vida para fazer só ecopatas, eu seria muito feliz. Ai, Eu que falo, por que legal. que eu não comecei com 20 anos? Nossa, você estaria reciclando muito já, hein? Imagine Fazendo muita quanto. castração. Mas eu acho que Teve nunca é um tarde para a aluninho de gente um. começar, viu, Nunca é Lúcia? Nunca tarde, é tarde. A gente sempre tem que dar o primeiro passo e a gente se surpreende, né? é Depois, porque, verdade. olha, você começou faz tão pouco tempo e olha a E dimensão que já já foi tomou. 5.147 animais castrados. Gente, É é uma muita coisa. realização isso, né? É. Eu falo, Nossa, eu se acho é que é uma realização. muito grande. Se acabasse hoje, se falasse, ó, não tem mais como continuar, eu já estava realizada, É isso. sabe? E Isso por não outro tem lado, se eu preço. puder, não tem preço, não Não tem tem. preço. Então, o que eu gostaria de falar para as pessoas? Sigam a gente nas redes sociais, porque Uhum, a gente não quer nada que a pessoa não tenha para dar. A gente não uhum, pede dinheiro, a gente não pede depósito, a gente não pede nada, a gente pede tampinha e lacre de latinha. E isso uhum. todo mundo tem. Então, seguindo a Sim. gente nas redes sociais, aumenta o engajamento e aumenta o número de pessoas que conhecem o que a gente faz. É só isso que a gente quer, sabe? Então, Uhum. sigam a Ótimo. gente e divulguem, porque, pô, todo mundo tem uma tampinha em casa, todo mundo. Procura um ponto de arrecadação e entrega. E essa tampinha vai chegar para a gente. Se não consegue, se puder fazer um pouquinho a mais, vai lá ser voluntário com a gente. Uhum, A gente vai amar, a gente uhum. precisa disso. Se não puder, procure um protetor, doa um saco de ração para ele, sabe? É Uhum. porque a fome é muito cruel, a gente vê animais se comendo por Ah, que fome. É triste, né? muito triste, é muito triste. Então, Uhum. assim, financie uma castração, oriente uma pessoa mais humilde, que ela pode Uhum. castrar de graça pela prefeitura, pague uma castração numa clínica popular para alguém que precisa, sabe? Eu acho que cada Exato. um pode fazer um pouquinho. Uhum. E é isso que eu Exato. peço, E às né? vezes a Vamos olhar pessoa os fazendo um pouquinho, animais. que nem você começou, né? Você mesmo citou o seu exemplo. Você não imaginava que ia tomar talvez essa Nunca, proporção que tomou. Você nunca. teve uma iniciativa, pegou, É, colocou atrás da sua mesa um recadinho, e aí começou a brotar, exatamente, brotar, brotar, um monte de tampinhas, e aí virou exatamente. Ecopata, surgiu Ecopatas. É. Muito 21.000 legal. seguidores, graças a Deus. Tem foto no Instagram e no Facebook desse potinho Ah, tem. atrás. Tem. Eu vou procurar, eu Aham. vou te mandar. Tá De como eu bom. comecei, porque assim, eu nunca imaginei que fosse chegar onde chegou, mas eu amo estar onde nós estamos. Tem gente que fala para mim, onde você pretende chegar? Em algumas entrevistas. Eu falo e eu respondo uma coisa para a pessoa: eu não tenho um lugar que eu pretenda chegar, eu quero aproveitar o caminho. É isso mesmo. Isso E que é é o o que eu estou legal. fazendo.
É Eu estou isso mesmo. aproveitando o caminho. Cada mês que a gente encerra, quando a gente faz o balanço, cada dia. Hoje foram 15 castrações, ontem foram 27 Nossa, castrações. maravilhoso. É isso que me faz feliz, é o caminho que a gente está percorrendo. Eu não tenho onde chegar. Eu já E você cheguei. fazer aquilo que você acredita, aquilo que É, você acha que você está sendo útil, né, para os animais, para a sociedade, para o meio ambiente, acho que isso daí não tem preço, como mesmo você estava citando, exatamente. né? Então, se Exatamente. cada um fizer isso na parte que toca essa pessoa, né? No caso, o seu foi a proteção animal, o meio ambiente, mas também tem outras pessoas que também podem fazer nesse caminho, ou então em outros caminhos também, né? E a pessoa vai Qualquer estar um. fazendo bem para ela mesma no final, É. né? No Porque final você está é. feliz, você está se É. sentindo bem, que você está fazendo uma coisa super legal, humana. As pessoas precisam retomar um pouco Exatamente. essa questão da humanidade, né? De pensar, poxa, isso não é só bem para mim, mas é bem para a humanidade, para a natureza em geral, né? Para os animais, etc e tal. E a gente, na verdade, está todo Exato. mundo ligado, né? Todo mundo E se liga, eles têm o mesmo direito à vida que nós temos, né? como O nós, planeta não é exato. nosso. Não. O planeta não é nosso. E você não vê. E é uma coisa assim, eu, como bióloga, né, posso te Uhum, falar isso. uhum. É, a única espécie que polui o ambiente em que vive é o homem. É verdade. Nenhuma outra espécie polui o seu próprio ambiente. Que Nenhuma. triste, né? E o homem deveria estar no caminho contrário, ele deveria ser o É, protetor das outras espécies, né? Ele deveria exatamente. ser aquela inteligência que deixasse cada vez mais em equilíbrio a natureza e os animais. Exatamente. Ao contrário, O ele está homem indo. é o único ele- que mata por prazer, é o único que mata por diversão, seja a espécie dele ou outra. Hoje teve um caso de um cara que ria matando uma onça, se divertiu matando uma onça. Como Isso não pode, gente? existe em outra Como pode? espécie, não Não existe. existe. Então, é o único que usa água com desperdício, É, porque todas as espécies sabem da importância da água, o homem não. é. Você vê pessoa varrendo ainda a calçada com a mangueira, Uhum, ele não está nem aí com a água que falta para o nosso uhum. irmão que está no Nordeste É, andando quilômetros procurando água. Você não poderia desperdiçar por respeito a eles. Por exatamente. respeito, por humanidade. Tem país que as pessoas não têm água para beber, bebe água de lama. É E um aqui a absurdo. gente desperdiça e acha que está tudo. Exatamente. Falta muita consciência, né? Muita Falta, consciência. falta. Lúcia, muito obrigada. Eu que Adorei a nossa agradeço. conversa, aprendi muito com você, adorei a sua Imagina. história, a história da Ecopatas. A minha Venha visitar a torcida, gente. vou com certeza eu vou. A minha torcida é que Venha. a Ecopatas produza muito mais do que já produziu, que ela, né, cresça, Obrigada. que essa ideia que vocês plantaram, que ela se dissemine cada vez mais, né? Amém. Com Obrigada. tampinhas, com castrações, né? Com reciclagem de vários materiais, né? Com ideias Exatamente. do bem, né? Que nem a de vocês, ideias do bem. Obrigada. Então, eu só tenho a Obrigada. Junta uma agradecer. turma aí, vem. Vou sim, com certeza, a gente combina, tá Tá bom? bom. Muito Tá bom, obrigada. Roberta. Um Fica com beijão Deus. para você. Obrigada.